Após excluir o Brasil de uma viagem à América Latina e desmarcar uma vinda agendada em maio deste ano, o vice-presidente norte-americano finalmente irá desembarcar em solo brasileiro. Amanhã, Michel Temer irá se encontrar com Mike Pence em Brasília, no Palácio do Planalto. Entre as pautas do encontro, a situação das 49 crianças brasileiras que foram separadas dos pais e estão em abrigos nos Estados Unidos deve ser prioritária. O professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio, explica a importância do assunto durante o encontro. Isso é uma questão humanitária importante. O Brasil tem uma tradição relevante de defesa de questões humanitárias e, portanto, certamente será um elemento que o Temer vai trazer para o Mike Pence. O que isso representa em termos concretos, eu creio que não muita coisa, visto que a própria administração Trump já tomou medidas, fez uma ordem executiva para impedir essa separação de famílias. Vamos lembrar que essa ordem executiva vale apenas para a partir do momento que ela foi decretada. Portanto, essas famílias brasileiras que foram pegas antes da ordem executiva continuam tendo que enfrentar alguns problemas. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, chamou a medida de cruel e disse que o governo brasileiro está acompanhando a decisão do presidente Donald Trump de reverter a ação. E agora nós vamos trabalhar em cada caso para resolver a situação legal deles. Ou ficam nos Estados Unidos, ou conseguimos que eles sejam admitidos nos Estados Unidos com seus pais. Alguns poderão querer ficar nos Estados Unidos com parentes, tios, primos, parentes que já estão lá, e outros voltar para o Brasil. O fato é que nós vamos continuar acompanhando cada um desses casos. Outro tema que deverá ganhar destaque no encontro entre Michel Temer e Mike Pence é a crise na Venezuela. O vice-presidente dos Estados Unidos deve passar por Manaus na quarta-feira para conhecer os abrigos de venezuelanos refugiados no país. O destino, pouco convencional, tem um simbolismo muito grande, segundo o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio. Certamente, o vice-presidente norte-americano vai cobrar uma postura mais forte do Brasil em relação à Venezuela. Por outro lado, o Brasil não vai ter muito a oferecer em termos de uma postura mais forte, porque a administração, o governo Temer, já adota uma postura relativamente forte com relação à Venezuela, mas, ao mesmo tempo, a posição do Brasil é diferente da posição dos Estados Unidos. O Brasil tem responsabilidades diferentes na América do Sul, em termos da sua posição geopolítica, estratégica, etc., e não pode simplesmente adotar apenas uma postura de confronto com a Venezuela, que é aquela postura demandada pelos Estados Unidos. Os impactos da guerra comercial dos Estados Unidos com a China também devem entrar na pauta do encontro. No entanto, a visita de Mike Pence não deve ter muito efeito na economia, nem nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, como explica o economista-chefe da DMI Group, Daniel Xavier. Em termos de efeito prático, eu não espero muita coisa, muita alteração em todo esse movimento mais protecionista por parte dos Estados Unidos, que tem sido efetivamente implementado pelo presidente Trump. Então, em termos práticos, em princípio, pensando no fluxo de comércio, acho que o ambiente de tensão vai continuar a ser observado após essa visita. Essa será a primeira vez que o presidente Michel Temer terá uma reunião bilateral com um representante do executivo dos Estados Unidos. No ano passado, o MDBista teve uma conversa rápida com Donald Trump na reunião do G20 na Alemanha. No entanto, não foi um encontro reservado.